Alô, seguidores! 30 de março de 2025. Fala baixo aqui que eu vou tentar entrevistar minha ex-chefe da TV. Enquanto eu espero off. Enquanto eu espero off. Rita de Cássia, seja bem-vinda. Olá, Elton. Como é que tá nesse domingo? Tá tudo certo. E contigo? Perfeito, melhor contigo ainda, querida. O que tu faz aos domingos? O que eu faço aos domingos? Quando eu não estou de plantão pela Rádio Independente, eu descanso, eu ouço música, eu leio, eu assisto filmes. Isso, brinco com o meu cachorro. Toma chimarrão? Tomo chimarrão sempre. Todo domingo eu tomo chimarrão. Tu mora em Lajeado, né? Eu moro em Lajeado. Eu moro no bairro São Cristóvão, inclusive. Aqui pertinho. Pertinho aqui. Tu não tem a mania nossa aqui de ir pra rua de tarde para assistir os veículos? Não tenho. Eventualmente eu até dou uma volta, mas bem raro. Nem quando teu time ficou campeão? Nem quando meu time ficou campeão, porque faz um tempinho que não ficou campeão. Bom, gente, a Rita da comunicação deve estar cansada de falar, né? Hoje está descansando, é claro, mas tem muitos afazeres desde a comunicação. Rita, a comunicação, quando é que entrou, quando é que apareceu esse bichinho aí para te trazer para cá? Olha, a comunicação, eu não vou dizer que é por acaso, porque eu não acredito que as coisas aconteçam por acaso, mas eu fui trabalhar no Jornal Informativo como digitadora em 1994, trabalhei durante um ano como digitadora, na época não tinha e-mail, a gente não usava internet, então, enfim, fui trabalhar com isso, e quando fez um ano, um pouquinho antes, o seu Oswaldo Carlos Van Leuven criou a TVE, que era uma retransmissora da TVE de Porto Alegre em Lajeado, e ele precisava de apresentadores. Não tinha tanto profissional como tem agora em comunicação. E eu, uma menina muito tímida, fui convidada a fazer o teste, como todos os funcionários, e eu fiz o teste. E aí passei no teste, mesmo com muita vergonha, muito medo de falar para a câmera, fiz o teste e fui aprovada pelo seu Oswaldo, e desde então eu comunico, de alguma forma. Mas para aqueles que estão nos assistindo agora, não sabem o que é digitar. A gente digita, mas não sabe mais o que é. Sim, teclar, gente. Teclar, mas porém, já era computador, não era máquina de escrever, embora alguns jornalistas na época ainda usassem a máquina de escrever, eu já era no computador, eu já digitava no computador, teclava no computador, as notícias que vinham... Eles traziam para ti. E aí eu passava para o computador, como a gente chama. E aí passava para a redação. E aí passava para a redação, e aí passava para a diagramação, e aí eram feitos os recortes e a montagem do jornal. E na redação, tu lembras qual foi teu primeiro chefe ou teus primeiros colegas na redação? A minha primeira chefe na redação foi a Gigi, né? E aí foi assim, a TVE Lajeado durou 8 anos, então durante 8 anos eu trabalhei na comunicação de TV. Ali eu aprendi a ser apresentadora, repórter, redigir, coordenava uma época. O Elton lembra, quando eu pedi o off para ele, das matérias. Tem que explicar o que é off? O off é a voz da pessoa, quando tem a imagem, aí tem uma voz relatando, narrando aquela matéria. Então era isso que eu pedia pro Elton, né, enfim. E o Elton não fazia. E o Elton não fazia, eu ficava chamando. Mas tudo certo, a gente sempre... Não tinha o WhatsApp aquele tempo, Não né? tinha, senão eu ia ficar só no WhatsApp ele chamando. Mas brincadeiras à parte, a gente fazia um trabalho bem parceiro, assim. O Elton fazia muitas imagens para a TV também. Aliás, arremetendo para agora, né? Pensando agora, nesse domingão aqui, o que tu fazia TV, naquele tempo, tu disseste que trabalha na rádio hoje. A rádio, TV, misturou? Misturou totalmente. Hoje rádio é TV também. E TV, acredito eu que também de certa forma seja rádio, elas se mesclaram, né? Nenhum terminou, como uma vez falaram que terminaria. Que bom que não terminou. Mas eles se fundiram de alguma forma e estão possibilitando que as pessoas tenham acesso de formas diferentes às informações. E só complementando da redação, né, que tu me falou, quando a TVE foi extinta, aí eu passei para redação, aí eu aprendi a fazer texto de jornal. Eu já fazia faculdade, mas eu ainda não tinha a experiência de redação. Tu fez jornalismo? Aí eu fiz jornalismo. Sim, eu fiz jornalismo. O início na Univates, depois mais da metade na UBRA em Canoas. E estava no teu sangue isso? Estava no meu sangue, mas eu não sabia. Eu tive que ser descoberta pelo seu Oswaldo. Ele viu que ele percebeu que eu tinha essas habilidades que eu mesma não sabia.
E aí então eu comecei a gostar, e aí eu fui estudar. Então, se tu não sabia disso, antes disso, o que tu pensava em fazer? Antes disso, eu trabalhei numa fábrica de joias, Davis Joalheiros, durante 5 anos, meu primeiro emprego, desde os 13 anos de idade. E aí, na sequência, eu trabalhei numa fábrica de calçados, que não durou muito tempo, porque logo fechou. E aí, eu fazia cursos. Eu fiz curso de datilografia e de digitação, Com Hamilton? que é Com aquela Hamilton? isso, que é e teclado, né? Então, quando surgiu a oportunidade de um teste no jornal, daí eu fui fazer o teste, me chamaram um bom tempo, demorou um tempinho ainda para me chamarem, ainda mais aí me chamaram. E aí que aconteceram as coisas. Antes disso eu não pensava, eu vou ser algo, não tinha um pensamento em algo exatamente o que eu faria. Eu trabalhava, eu queria trabalhar, queria ter meu dinheiro, estudar, sempre quis estudar, sempre estudei, nunca deixei de estudar. Então isso eu tinha bem certo na minha mente, trabalhar e estudar. Isso era inegociável. Porém, eu não tinha uma profissão a seguir, e aí o jornal me proporcionou, a TV, na verdade. Mas antes de tudo isso, tu teve que nascer, tu teve que te criar. Tive que nascer. Tu teve que ter um pai, uma mãe, irmãos. Sim, como é que foi isso? É uma história muito bonita da forma como a nossa mãe nos criou, eu e meus 2 irmãos, porque nós perdemos o meu pai quando eu tinha 1 ano e 2 meses. O Neto, meu irmão mais novo, que trabalhou também na TV como cinegrafista, estava na barriga da minha mãe. E o irmão mais velho, né, mas que era pequenininho também, então ela teve que nos criar sozinha, com a ajuda de familiares, nossas tias. Mas não foi nada fácil para ela nos criar, mas sempre nunca deixou faltar nada, sempre foi muito simples a nossa vida, mas sempre com muito amor, muito carinho, ela sempre com a gente, enfim. E eu até recentemente falei isso numa palestra e falo eventualmente nos treinamentos, que depois a gente pode passar para essa história, que a minha mãe nunca me podou de nada, ela nunca disse tu não vai fazer tal coisa, só os teus irmãos podem porque são meninos, ela nunca. Então isso foi determinante para minha vida, ela não ter me podado, assim. E ela ensinou os meus irmãos assim, sem querer ela deu esse exemplo, porque eles também nunca. Porque às vezes acontece assim, a menina, daí 2 irmãos meninos, eles podem, a menina não pode. Brincar, enfim, sim, né? Fazer as coisas da vida. Querem separar os dois. Isso, meninos pra lá, meninos nunca teve isso, então isso foi bem importante pra minha construção, acredito eu, assim. E como é que era morar, não sei se é o correto, Florestal? Florestal, pertinho do Lajadense. Lajadense, perto do... enfim. Mas como é que era viver lá naquele tempo? Ou naquele tempo até... Quantos anos saiu de lá? Agora há 13 anos que eu não moro no Florestal. Como é que era Florestal? Florestal era fantástico. Eu acredito que ainda seja fantástico morar lá no Florestal. Mas naquela época eram turminhas, os amigos, a gente brincava, todo mundo junto, tomava banho de chuva. Brincar lá na minha casa, isso também era uma coisa legal que a minha mãe fazia, ela deixava ser o ponto de encontro dos coleguinhas, então vinham os meninos, as meninas, a gente conversava, brincava, todo mundo junto, a mãe sempre ali de olho, mas sempre tudo muito legal. Era um bairro muito... Qual é a escola que tu estudou? Eu estudei no Irmã Branca. Bem pertinho. Bem pertinho, mas a mãe fazia questão de nos levar e nos buscar também. E tu falaste que tu te criou perto do Lajadense, tu frequentava jogos? Com certeza. É? A nossa mãe nos levava nos jogos, nós assistíamos os jogos, quando tinha algum evento, motocross eventualmente, ela nos levava também. E, Elton, olha pra ti, olha pro celular. Olha pra onde tu quiser. Hoje tá, pros dois, eu tô olhando. Hoje é domingo, eu posso olhar pra onde eu quiser. Quer olhar para o trânsito, quer tomar um chimarrão? Tá, um chimarrão aceito. Giovana, não tem chimarrão? Não temos no momento. Disse que não tem. Tudo bem, a gente... É o erro de domingo meu, é o 3º programa. Tá, e não tem chimarrão. Onde esse programa, vamos fofocar um pouco agora. Tá. Onde esse programa foi criado por uma ex-colega tua. Se tu quiser dizer o nome. Posso dizer? A Nath, querida. Ela citou a ti. Sim, eu vi a Nath Ribeiro. Fantástica, sou muito fã. Ela sabe que eu sou fã dela. E ela agora tá seguindo a gente aqui. Caramba. Que legal. Beijo, Nath. Muito bacana. Saudades. Foi ela que descobriu, só que ainda eu não me adaptei. Eu tenho que arrumar um chimarrão, eu tenho que ir pra rua, bater um papo. A gente está no estúdio aqui no domingo. Mas o domingo é feito, por isso a importância, tu falaste antes, no domingo,
Porque tem gente que trabalha aos domingos. Sim. Tu falaste, se eu tiver plantão. O que é plantão? O plantão na rádio é um pouquinho diferente do que na época não vou falar das outras épocas, vou falar de agora, né? É um pouco diferente. O plantão na rádio independente da minha parte, porque às vezes outras editorias é um pouco diferente. Polícia, por exemplo, é um pouco diferente, mas a minha editoria, que é geral, né, no plantão, eu na parte da manhã no sábado, a gente apresenta os programas, o panorama, o linha de frente, redige matérias, faz coberturas em eventos, e geralmente no sábado de manhã. À tarde também, quando tem alguma cobertura, algo específico, muito importante, a gente vai também, no domingo também, não tão seguido, não tudo que acontece, mas quando é algo mais pontual, assim, a gente cobre também. E aí é cobrir, ir lá, entrevistar, escrever para o site. O João Pedro, em domingo, dorme até as 10 da manhã, que eu sei. Tá? Eu acho que não. Até meio-dia, então. Eu não sei, eu acho que ele acorda bem cedo. Eu queria que tu falasse para nós aqui o que tu gosta mais de fazer. Ficar no estúdio ou sair para fazer? As duas coisas, eu não vou As saber. duas? As duas. Isso é verdade? É verdade. Olha só. Eu gosto da rua. Sempre gostei, eu sempre fui repórter, além de apresentadora de programa em estúdio, a rua. Isso é raiz? Isso é raiz, isso, né? Isso, eu já comecei, eu comecei apresentando no estúdio, mas logo ali eu fui pra rua também, então isso faz parte, é o jornalismo puro. Claro que é legal ficar no estúdio também, receber as pessoas, tem a live também, então tem essa parte instantânea de falar com as pessoas que mandam mensagem e tudo mais, mas a rua também é muito legal. Mas tu sempre trabalhou com imagem, Rita? Desde a TV. Desde a TV eu comecei com imagem. E quando tu chegou na rádio já tinha imagem também? Já tinha imagem, já. Então pra ti não teve problema nenhum? Não, eu não tenho problema com isso. E embora eu seja uma pessoa tímida, mas uma pessoa tímida que conseguiu driblar a timidez com o passar do tempo, eu gosto do vídeo. Eu não sou uma pessoa, eu não tenho um problema com, principalmente quando é a trabalho. Quando não é a trabalho, daí é um pouquinho diferente. Tu não gosta? Não é que eu não gosto, mas eu não é assim, né, a minha preferência de ficar. Tu não gosta de ser entrevistada? Gosto. Até porque isso aqui é um bate-papo. Mas eu gosto. Não, eu não tenho problemas com isso. Ainda bem. Até é incrível uma pessoa tímida falar isso, né? Que já fui muito tímida. Quando eu comecei lá no jornal, eu não falava, não cumprimentava, quase de timidez, não por não querer. E foi desenvolvendo com a comunicação. Então eu não tenho problema com isso. Mas tem gente que eu sei que não gosta tanto, né? Depois que eu acho que a gente, puxando, eu vou sempre tentar falar com o pessoal que eu conheço. Eu acho que um dos tímidos, não para falar, mas para dar entrevista, eu acho que Paulo Rogério, tu que trabalha às vezes com ele. Eu nunca ouvi uma entrevista dele. Eu acho, eu falo que eu acho, claro. E das percepções que eu já tive, eu já ouvi entrevistas dele. Já ouviu? Já ouvi, e eu acho que ele também não tem problema com isso, só que não é também uma coisa que ele busca. Ele não busca esse tipo de visibilidade, assim, mas se convidar para dar uma entrevista, eu acredito que ele... Tirando o nome dele, de qualquer outra pessoa, tem pessoas que buscam para aparecer e tem pessoas que não querem porque... não acho importante ou não tem nada a ver com o que eu tô falando. Não gostam, às vezes não se sentem à vontade. E acho que a gente também tem que respeitar. Só que, por um outro lado, se a pessoa tem a pretensão de trabalhar com comunicação, e não que seja obrigado a aparecer, mas eu acho que é importante. Eu acho que é importante, não é obrigado, mas eu acho que é importante. Tanto que tu briga comigo que tu queria que eu estivesse... Eu inclusive, queria que o Elton estivesse aqui me entrevistando, mas respeito também, aí é de cada um. É que esse programa é para ser assim. Sim. No teu lado, quem deveria estar? Lembra-se que eu convidei? O Eduardo. O Eduardo, meu marido. Tudo que aconteceu no primeiro programa eu tento fazer igual. Sim, mas ele é uma pessoa que não tem problema com falar, assim, não é tímido nem nada, mas também não curte muito essa questão da entrevista, por exemplo. Não é que não curte, mas não é do dia a dia dele, né? Vamos fazer um pequeno intervalo e enquanto isso a gente vê o que a gente vai abordar na próxima. Pode ser? Vamos lá. Já voltamos. Até logo.